digno é o Cordeiro. Senta um pouquinho, em nome de Jesus. Mais um domingo abençoado na presença do Rei. Amém? Todos tiveram uma boa semana? Semana abençoada? A Bíblia vai dizer que, o próprio Jesus vai dizer assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus nunca nos prometeu uma vida a pão de ló, como dizem. Jesus nunca disse que nós não teríamos problemas, Jesus nunca disse que nós não teríamos percas, mas ele fala assim, mas fica tranquilo porque eu venci o mundo. E quando ele fala que ele venceu o mundo, ele está dizendo que ele morreu na cruz por mim e por você. Amém? Então nada pode cobrir aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. O inimigo vai tentar de todas as formas, quem sabe, fazer com que às vezes você desanime, às vezes você acha que a tua semana não foi tão boa assim, mas se você está aqui hoje, é porque Deus tem te abençoado. José vai dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho certeza que até aqui o Senhor tem te ajudado. Amém? Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Crônicas, 1 Crônicas. Deus colocou como tema nesta noite, para a pregação nesta noite, o inesperado não pode te abater. Amém? O inesperado não pode te abater. Muita gente, quando chega alguma coisa inesperada, se entrega muitas vezes dizendo assim, puxa, mas eu não esperava isso, e agora? Muitas pessoas, quando o inesperado acontece, até mesmo colocam a culpa em Deus, falando, puxa Deus, eu tinha tudo certinho, eu tinha tudo resolvido já para essa semana, para esse mês, para esse ano, mas de repente aconteceu isso, eu não esperava, e agora Deus, o que o Senhor vai fazer por mim? Muitas vezes nós tentamos colocar a culpa em Deus e até mesmo nas pessoas quando acontece alguma coisa de inesperado. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, que o inesperado sempre vai acontecer nas nossas vidas. Nós temos que estar preparados e firmes na rocha que é o Senhor, para nós conseguirmos vencermos muitas coisas que virão, mas nós temos que ter a consciência de que Deus está conosco. Amém? Algo aconteceu também inesperado na vida desse personagem que nós vamos ler agora em 1 Crônicas, capítulo 14. Eu gostaria que você me acompanhasse. Na verdade é todo o capítulo 14. O capítulo 14 é bem curtinho. São 17 capítulos, 17 versículos. Então, para que nós possamos contextualizar bem o texto, eu queria que você me acompanhasse na leitura dessa palavra. 1 Crônicas, capítulo 14, vai dizer assim, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro, e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel, e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhes nasceram ali: Samua, Sabobe, Natã, Salomão, Ibar, Elisaua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada e Elifelete. Um nomezinho, eu sei que não... Próximo filho, às vezes você está meio confuso que nome colocar. Vem aqui no versículo 2 aqui, do capítulo 3, versículo 4, vai estar uns nomes bons aqui para você escolher. Seus filhos, seus netos. Amém? Amém? Aí ele falou amém, eu não escolho esses nomes aqui não. Amém quer dizer que assim seja. Quando você fala amém, você fala, então tá, pastor, eu vou colocar um desses nomes aí. Versículo 8.
Diz assim: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os me entregarás em minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, e eu entregarei nas tuas mãos. Então Davi e seus soldados foram ao Baal Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás dele, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gilbão até Geser. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Amém? Fecha os teus olhos um pouquinho onde você está, curva a tua cabeça, e vamos falar com Deus nesse instante. Querido Deus, amado e poderoso Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesse momento, Pai querido, Pai amado, eu peço que o Senhor venha direcionar, meu Deus, este culto, que tudo que seja dito, que tudo que seja feito, meu Deus, nesta noite, não seja, meu Deus, a vontade do coração do homem, mas que venha, meu Deus, do teu santo trono, desça nesse altar e vai até cada coração que está aqui presente nesta noite e que está nos acompanhando também pelas redes sociais. Pai, em nome do Senhor Jesus, faça-se a tua vontade, que assim seja e assim será. Amém. Amém? Vamos contextualizar e contar um pouco dessa história. A Bíblia vai dizer que quando Davi, ele foi ungido, todos sabem a história, ele derrotou o gigante Golias, ele teve que se esconder muitas vezes de Saul, ele teve que expulsar demônios através da sua harpa, dos seus cânticos. A vida de Davi nunca foi fácil, desde o dia que ele foi ungido como rei, ele pegou para si uma responsabilidade que quem sabe ele nem imaginasse. E desde o dia que ele foi ungido como rei, até ele assumir foi muitos anos. E todo esse tempo foi um tempo muito difícil, um tempo de perseguição, mas também um tempo de perseverança para Davi, de Davi para com Deus. Depois que todas as coisas aconteceram, Saul acaba sendo morto, seu filho Jonatas também, que seria o que seria que herdaria o trono. Davi, ele foi colocado como então o rei de Israel, ou melhor, ele foi reconhecido como rei de Israel. Mas até então ele estava meio assim: será que as outras nações vão me aceitar? Será que as outras nações vão me reconhecer como o rei posto por Deus nessa grande nação de Israel? Então ele estava meio confuso, ou meio em dúvidas ainda, mas ele sabia da promessa de Deus sobre a sua vida e sobre o seu reinado. O capítulo 14 vai começar da seguinte forma: a Bíblia vai dizer que o rei de Tiro, ele manda presentear Davi como um ato de reconhecimento que ele era realmente rei. O rei de Tiro manda alguns construtores e algumas toras de madeira nobre, de cedro, para que eles ajudassem o novo rei, constituído por Deus,
de Israel para fazer o seu palácio. Davi, a Bíblia diz que ele vai se alegrar muito com isso, porque não só o rei de Tiro começa a reconhecer o seu reinado, mas diversos reinos próximos começam a reconhecer que realmente Davi era o rei de Israel. Ele começa a ter um poder de autoridade sobre toda aquela região. Todos agora reconheciam que Davi era rei. E a Bíblia vai dizer que Davi ele ficou muito feliz. Eu diria que feliz até demais, porque no versículo 3 a Bíblia vai dizer que ele estava tão feliz que ele pegou mais mulheres e falou assim: vamos fazer mais filhos, eu quero povoar. E ele começou a ter mais filhos ainda. Mas só que no meio dessa alegria, no meio dessa festividade, no meio desse gozo espiritual que Davi estava tendo, e também reconhecimento dos homens, alguém chegou para Davi e falou assim: Davi, rei, eu tenho mais um recado para o Senhor. E Davi estava feliz porque estava chegando muitos recados de reis reconhecendo a sua autoridade. Aí Davi deve ter olhado para aquele servo, aquela pessoa, e perguntou: que bom, então quer dizer que tem mais presentes para mim? Tem mais algum reinado, algum reino me parabenizando e mandando fugiu a palavra, e mandando parabéns, vamos falar, parabéns, e reconhecendo o meu reinado? Esse servo, essa pessoa olhou para Davi e falou: não, infelizmente não. A notícia que eu tenho para te dar é que os filisteus estão se preparando para te atacar, e eles querem acabar com o seu reinado mesmo antes dele ter começado. Davi teve que ter pensado: mas como assim? Todos os reinos estão me reconhecendo? E falaram: não, mas os filisteus não. E os filisteus eram conhecidos como um povo muito bruto, um povo forjado nas guerras. Os filisteus tinham um exército muito forte, eles tinham um poder bélico muito forte, e Davi estava recém começando, ainda nem tinha o seu exército direito, ele nem tinha poder de fogo, por assim dizer ainda, para que pudesse enfrentar um grande deserto. O inesperado chegou, no meio da alegria, no meio do reconhecimento, aconteceu algo inesperado para Davi, assim como acontece para mim e para você às vezes, mas a diferença é como você vai enfrentar o inesperado. Como que você vai enfrentar um problema que você não imaginava que ia acontecer? Como que você vai enfrentar uma perda que você não esperava perder? Como que você vai enfrentar uma enfermidade que apareceu que você não esperava? Como que você vai enfrentar o inesperado, às vezes a perda de um negócio ou a perda de um trabalho que você não esperava? A Bíblia vai dizer que Davi, ele não se apavorou, ele não ficou desesperado. Quem sabe qualquer um outro rei no lugar dele, recém começando o seu governo, ainda com seu exército desfalcado, ainda sem um poderio bélico, qualquer um, quem sabe, se desesperaria. Mas Davi, ele não se desesperou. Sabe por quê? Porque ele cria naquele que ele servia. Ele tinha certeza que aquele que tinha colocado ele no poder como rei não o envergonharia, não deixaria que o inimigo viesse a derrubá-lo, a destruí-lo. E no versículo 10, depois que Davi ele soube que os filisteus estavam se armando, e interessante que a Bíblia vai dizer assim, que todo o exército filisteu estava se armando. Ora, era um reino recém-começado, era um rei recém-posto,
Era um rei que ainda não tinha um exército na mão. Então poderia se imaginar que um grande exército como os filisteus, eles podiam simplesmente pegar um pouco dos seus soldados e mandar. Mas a Bíblia vai dizer que os filisteus mandaram todo o seu exército contra Davi. Davi, ao invés de desesperar, a Bíblia vai dizer no versículo 10, que ele vai na presença de Deus e pergunta: Senhor, antes ainda, ele pega aquele exército pequeno que ele tinha, manda para o campo de batalha, vai para o campo de batalha junto, e ele vai conversar com Deus. Ele fala assim: Senhor, e agora? O Senhor está comigo? O Senhor vai me dar a vitória? O Senhor vai me ajudar nessa batalha? Eu vou conseguir vencer? E Deus vai dizer para ele assim: pode ir, meu filho, porque eu vou aniquilar aqueles que vieram contra ti. A Bíblia vai dizer que então Davi, ele vai, ele enfrenta, e o pequeno exército dele, quem sabe um exército não tão experiente, eles vencem o exército dos filisteus. E os filisteus batem em retirada, os filisteus fogem. Parecia que agora estava tudo tranquilo, mas só que muitas vezes o inesperado, ele é insistente. Muitas vezes você parece que conseguiu resolver aquilo que você não esperava que ia aparecer, mas de repente de novo um inesperado acontece, da mesma maneira. Todos em Israel acharam que tinha acabado, que os filisteus tinham fugido, tinham se retirado e iam se render. Mas só que ao invés disso, a Bíblia vai dizer que os filisteus, eles voltaram, eles se reagruparam, eles se formaram, pegaram mais armas e vieram de novo contra Davi, ainda mais fortes, ainda mais determinados. Muitas vezes o inesperado é muito determinado contra nós, porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vai tentar fazer com que você desista na tua luta. Ele vai fazer com que você volte para trás. Ele vai tentar fazer com que você se entregue. Satanás, ele não se rende fácil. Ele vai tentar se agigantar de novo sobre a sua vida, sobre a sua casa. E às vezes quando você vence uma batalha, você pensa que venceu a guerra, mas a guerra ainda não está ganha. A batalha você pode ter vencido, mas o inimigo, ele vai se armar novamente e vai vir contra, e você tem que estar preparado, não apavorado e também não soberbo. Davi, quando ele soube que os filisteus estavam voltando, ele não pegou o seu exército e falou: vamos lá de novo, vamos arrebentar com eles, porque nós já arrebentamos uma vez, e vamos arrebentar de novo, porque nós somos fortes e determinados, e nós somos. Não. A Bíblia vai dizer que ele teve prudência. Como assim, pastor? Ele voltou, e no versículo 14, ele vai novamente a Deus, e ora, e conversa com Deus. Fala assim: Senhor, o inimigo está voltando. De novo eu não esperava. De novo eu não esperava que eles voltassem. O inesperado aconteceu de novo. Mas papai, o Senhor está comigo? O Senhor vai me ajudar a vencer de novo? O Senhor vai me direcionar? O Senhor vai me mostrar o caminho certo? O Senhor vai me dar força? Eu posso ir de volta? E Deus vai falar para ele assim: filhinho, pode ter certeza que eu estou contigo de volta. Vai, que eu vou à frente. E a Bíblia vai dizer, lá nos versículos finais, que Deus falou para Davi: olha, fica tranquilo, eu vou à frente e te mandarei o sinal, então você atacará. E foi exatamente o que aconteceu.
Deus deu a estratégia. Davi luta de volta contra os filisteus e novamente os filisteus são aniquilados, destruídos, destroçados. E a Bíblia vai dizer que no versículo 17, que assim a fama de Davi se espalhou por todos os povos. Depois dessa segunda batalha, Deus fez com que o nome de Davi ecoasse como um grande guerreiro. Deus fez com que o nome do exército de Davi fossem temidos, mesmo não tendo um poder bélico muito grande, mas eles tinham um Deus da guerra, um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso que os ajudava em qualquer guerra. E esse Deus, a Bíblia vai dizer que Ele está comigo e com você. Amém? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o inesperado faz parte das nossas vidas, mas não podemos nos abater. Davi, ele não se abateu com aquilo que aconteceu, que ele não esperava. Simplesmente ele esperou no Senhor, ele buscou forças no Senhor, ele entregou a luta para o Senhor, ele pediu direcionamento para o Senhor. E mesmo na segunda vez, o Senhor veio a ele, ele deu força, determinação e lhe fez vencer. Se Deus te deu algo, pode ter certeza que Ele não vai te fazer passar vergonha. Se Deus te direcionou em algum lugar, te colocou no lugar, Deus vai te dar força para continuar. Se você está no lugar que Deus te colocou, pode ter certeza absoluta que Ele não vai te envergonhar. Se você está fazendo aquilo que Deus te propôs para fazer, pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. O diabo vai tentar colocar coisas no caminho que você não espera ou não esperava, mas pode ter certeza, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, porque Deus vai na sua frente e vai te dar estratégias para vencer. Pode ter certeza, não se abata com o inesperado, não se abata com as aflições, não se abata com as situações, não se abata com a dor. Mas Deus está te mandando dizer, não se abata, somente creia e espere no Senhor. Se Deus te colocou para fazer alguma coisa, e você tem certeza que foi Deus, não se preocupa não, porque Ele é suficiente e poderoso para te manter. Amém? E não deixar de maneira nenhuma o diabo te envergonhar. Davi não se abateu. Ele deve ter pensado, puxa vida, se Deus me colocou aqui, é porque eu estou no lugar certo. Deus não ia permitir que Davi passasse tudo que ele passou para chegar num ponto e perder. Deus não permite, não vai deixar você, quem sabe, passar tudo que você passou até agora, para chegar num instante da tua bênção, o diabo ir lá e tirar. Davi tinha certeza que aquele momento era o auge do que Deus tinha para ele. Davi tinha certeza que aquele momento era o cumprimento das promessas de Deus sobre a vida dele. Então, quando ele está no lugar certo, no lugar onde Deus proporcionou para que ele está, que era como rei de Israel, ele ficou tranquilo, mesmo acontecendo o inesperado, mesmo o inimigo se agigantando, mesmo o inimigo tentando derrubá-lo, mas ele sabia, tinha certeza que foi Deus quem tinha colocado ele ali. Então Deus não ia deixar com que ele sofresse. Se você está no lugar que Deus te colocou, não precisa se abalar, não precisa ficar desesperado se acontecer alguma coisa que você não espera. Somente espera no Senhor. Quando Jonas, ele esteve, a Bíblia vai dizer, que durante 3 dias, na barriga de um grande peixe, parecia que ele estava no lugar errado, sim ou não? Porque ele passou, a Bíblia vai dizer que ele passou 3 dias dentro do ventre do peixe. Mas na verdade, ele estava no centro do tratamento de Deus na vida dele. Amém?
Às vezes você está passando por situações que parece que Deus não está contigo. Às vezes você está passando por situações que parece que Deus não está olhando para você, ou quem sabe Deus está te castigando. A batalha de Davi me lembra muito a batalha de Jonas. A Bíblia vai dizer que quando Jonas foi engolido pelo peixe, ele poderia ter pensado: puxa vida, eu não deveria estar aqui. Não, era para ele estar ali sim, porque Deus queria tratar com ele, porque muitas vezes é na barriga do peixe que Deus trata conosco. Muitas vezes é numa batalha que Deus vai tratar contigo. Muitas vezes é numa aflição que Deus vai te mostrar um direcionamento. Muitas vezes é na dor, na angústia de uma perda, que Deus vai te dar um norte. Muitas vezes é no contrário daquilo que você queria fazer, que Deus vai mostrar qual é o caminho certo. Ontem nós tivemos eu estive lá em Itaiangá com o pastor Davi Gruber, que ele só prega para pastores, e nós estávamos prestando atenção muito na pregação dele. Ele falou uma hora assim que Deus, ele não é especialista em realizar sonhos, projetos, ele é especialista em destruir os teus projetos, para deixar os sonhos, a vontade e os projetos deles na tua vida. Porque o coração do homem, a Bíblia vai dizer, que faz planos e projetos, mas a vontade certa vem dos lábios do Senhor. Às vezes nós nos enchemos de projetos, nós nos enchemos de sonhos, e falamos para Deus: Deus, que seja feita a tua vontade. Aí Deus olha para você: então tá, meu filho, então tá, minha filha, para fazer minha vontade. Então esse sonho que você tem, esse projeto que você tem, não era minha vontade. Então eu vou ressignificar ele, eu vou dar outro significado para ele, eu vou dar outro direcionamento para você. E às vezes você não entende, e você até questiona Deus: ah, mas eu queria assim, Deus, eu queria assado, eu queria que acontecesse dessa maneira. Aí Deus vai olhar para você: mas espera aí, você não falou que era para fazer a minha vontade na sua vida? Jonas estava dentro da barriga do peixe, e algumas pessoas falam: coitado, o que ele está fazendo lá? Não é o lugar dele. Era assim, porque se ele não entrasse dentro da barriga do peixe, se ele não fosse engolido, se ele não passasse pela escuridão, se ele não passasse pelaquela prova, ele não faria a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que depois de 3 dias de tratamento intensivo com Deus, ele foi vomitado numa praia. Aí ele foi para a cidade de Nínive, que era para onde ele deveria estar. E lá ele faz a maior colheita que um pregador pode fazer. A Bíblia vai dizer que ele ganhou toda a cidade para Deus. Toda uma cidade de mais ou menos 200.000 habitantes se vestiu de saco, de pano, mostrando a sua humildade diante de Deus e a sua reverência diante de Deus. Você está aonde Deus quer que você esteja. Se você está fazendo a vontade de Deus, pode ficar tranquilo que nada de ruim vai te acontecer. O inimigo pode até se levantar, e o salmista vai dizer que Leviatã ele se levanta, mas o inimigo se levanta só por um objetivo: para tentar fazer você desistir. Mas quando você não desiste e você tem certeza do que Deus tem para você, ele cai, ele não consegue mais se levantar. E se levantar, como os filisteus fizeram, ele cai de novo. E Deus manda te dizer nesta noite: confia no Senhor, espera nele, que no mais ele fará. Confia no Senhor, espera nele, que no mais ele fará. Confia no Senhor, espera nele, que no mais ele fará. Para Deus fazer, você também tem que ter persistência. O inimigo é persistente sobre a sua vida, mas você tem que ser persistente sobre ele também. Você tem que ter a certeza, querido, você tem que ter a certeza, querida, que Deus está lutando por você. Se você não sabe como sair numa situação, corre para o teu quarto, dobra o teu joelho e converse com Deus. Se você não sabe o caminho que tomar, entrega nas mãos de Deus, e as coisas vão acontecer naturalmente.
Esse dia um irmão estava me dizendo assim: pastor, eu queria fazer tal coisa. Eu falei assim: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem certeza que isso é de Deus? Ah, não sei, pastor. Então na dúvida Deus não opera. Ah, mas eu quero ir, eu quero. Você quer? Então você está dizendo que você quer, não é Deus. Não, mas eu creio que é Deus. Então espera no Senhor. Se você pensa que é de Deus, coloque em oração. Pede para Deus te direcionar. Se for de Deus, em uma semana máximo as coisas vão acontecer. Aí esse dia eu estava conversando com ele e falou assim: não deu certo. Aí viu? Não adianta você tentar forçar uma situação, que depois quando você força uma situação as coisas estão erradas, porque você quer ir para um lugar onde Deus não te colocou. Você quer colocar o teu eu no centro da tua vontade, quando na verdade, no centro da tua vida, quando na verdade, no centro da nossa vida tem que estar Deus. E as coisas vão acontecer conforme Ele quer, desde que você confie nele. Pastor, mas está difícil. Dá uma passadinha lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Mas se ainda está difícil, dá uma passadinha lá em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Ah, mas está difícil ainda. Continua andando em Salmo, que vai dizer assim: olha, eleva teus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Foi exatamente o que Davi fez. Quando ele percebeu que o inimigo estava se agigantando, que o inimigo estava tramando contra ele, ele elevou os seus olhos para um monte e falou: o meu socorro, Deus, vem do Senhor. Eu não tenho poderio bélico para isso, eu não tenho força no braço para isso, mas eu tenho um Deus que a Bíblia vai dizer que é onipotente. E Davi tinha experiência com isso, porque a Bíblia vai dizer que quando ele estava lá nas malhadas do seu pai, de Jetro, não, é Jetro, né? Estava lá nas malhadas, a Bíblia vai dizer que ele, franzino, pequenininho, Jessé, Jetro era o sogro de Moisés. Obrigado. Jessé. Ele estava lá nas malhadas e de repente apareceu um animal grande para abocanhar as ovelhas do seu pai. A Bíblia vai dizer que apareceu um urso. Contra um urso. Eu estava assistindo esses dias no History, que tem um programa que fala assim, de frente com a fera. É? History. E esse dia apareceu um urso que ficou de frente com um homem. E ele quase que estraçalhou o homem inteiro. Num tapa ele jogou o homem 10 metros para frente quase. E o homem era um porte físico bom. Agora a Bíblia vai dizer que Davi naquele momento era um menino. Mas ele sabia o Deus que ele servia e ele enfrentou. Porque ele falava assim: o meu Deus está comigo. Toda a vida de Davi foi assim. E ele enfrentou o urso, matou o urso e salvou. Algo inesperado aconteceu naquele momento, porque ele estava lá, quieto, e o urso apareceu. Olha que interessante. Agora aconteceu a mesma coisa, porque depois que ele venceu o urso, ele vai dizer que ele estava tranquilo, venceu o urso, e quando ele menos esperava, inesperadamente apareceu um leão. Mas ele pensou: mas o mesmo Deus que me deu força para enfrentar o urso, para derrubar esse urso grande que queria me acabar com as coisas do meu pai, Ele vai me dar força também para enfrentar o leão. Ele enfrentou e matou. Então Davi, ele tinha experiência. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já enfrentou um urso e um leão na tua vida? Que vem através de problemas que parece que você não vai conseguir resolver, ou que você não ia conseguir resolver. Mas de repente, até quase que inconscientemente, você fala assim: ai meu Deus. E sem você perceber, Deus foi lá e te deu força para passar por uma situação que normalmente você não conseguiria passar. Deus, Ele está contigo todos os momentos, até quando você nem imagina, até quando você nem espera, Ele está do teu lado. Agora imagina
que você às vezes inconscientemente chama por Deus e Deus te atende. Imagina agora você sabendo que Deus está do teu lado e clamar a Ele e explicar para Ele o que está acontecendo. Com certeza Ele vai te livrar. Com certeza Ele vai te dar muito mais força ainda. Com certeza Ele vai mostrar sim para você que quando você está com Ele você é imbatível. E pessoas vão olhar para você, pessoas que te achavam fraco, quem sabe, vão olhar para você e falar assim: puxa vida, este homem, esta mulher, esse moço, essa menina é muito mais forte do que eu pensava. Mas mal sabem eles que com você há um Deus todo-poderoso, há um Deus supremo, há um Deus que supre as suas necessidades, há um Deus que te direciona, há um Deus que fala para você: vai em frente, não pare, porque eu ainda vou na frente de você e endireitarei todos os caminhos tortuosos, como está lá em Isaías 45. Esse é o Deus que está comigo e com você. Esse é o Deus que manda te dizer nessa noite: se algo inesperado acontecer, tenha calma. Não saia por aí fazendo besteira. Não saia por aí dando um murro ao vento. Fale com o papai. Quando Davi falou com o papai falou assim: não, meu filhinho, esses incircuncisos aí não vão mexer não. O meu escolhido, esses filisteus aí não vão meter a mão não. Quando você tiver um problema que você sabe que você não vai conseguir resolver, clame e entregue ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Maravilhoso Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Deus nunca abandona alguém que está no lugar certo. Amém? Deus nunca vai te abandonar. Se Deus te trouxe aqui, se Deus te colocou nessa cidade, se Deus te colocou nesse estado, pode ter certeza que Ele não vai te abandonar. Eu sei que a maioria das pessoas daqui da nossa cidade são pessoas que vieram de fora, são pessoas que vieram com sonhos, com projetos, são pessoas que, quem sabe, foram direcionadas por Deus. Mas se Deus te colocou aqui, querido, se Deus te colocou aqui, querida, pode ter certeza que Ele vai te dar o sustento. E se o inimigo se levantar, Ele vai lutar por você. Ele vai te dar estratégia. Pastor, está difícil, mas insista. Pastor, o inesperado está acontecendo mais do que 2 vezes. Insista, espera, tenha certeza que o livramento vai vir. Levanta um pouquinho o fundo. Apaga essa luz aqui para mim, por gentileza. Oh Espírito Santo, nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Eleve teu pensamento a Deus e fale com o papai. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida. Eu não sei aonde está doendo mais. Se é na tua alma, se é no teu coração, se é no teu corpo. Eu não sei, quem sabe você possa estar indeciso com as coisas que aconteceram, com as coisas que estão acontecendo. Eu não sei, que quem sabe você está sem uma direção. Às vezes você, quem sabe, está pensando assim: mas eu estou no fundo do poço. E você está cavando cada vez mais fundo. Quando na verdade, quando nós estamos dentro de um valo, quando nós estamos no poço, nós temos que construir degraus para poder sair. Deus vai te dar força para construir degraus, para que você possa subir e chegar no patamar que você precisa estar. Deus vai te dar força, porque você foi criado por Deus. Tantas coisas você já passou, tantas lutas você já passou, quantas coisas você já perdeu, quantos sonhos já foram jogados no lixo. Quantas vezes você pensou, está tudo acabado, mas Deus foi lá, estendeu a mão, te pegou e te levantou. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus. Deus não quer saber de religiosidade. Tem pessoas que se seguram na religião, quando na verdade tem que se segurar em Deus. É Ele que vai te levar, é Ele que te pega pela mão, é Ele que te guia. A
religião mata, mas Deus dá vida e vida em abundância. Pode ter certeza, você não chegou até aqui à toa. Você não chegou até aqui com os teus pezinhos, não. Deus muitas vezes te levou no colo. Deus muitas vezes te trouxe no colo e tem te trazido ainda, tem te levado no colo e você não tem percebido. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por perda, mas nós temos que ter a certeza que Deus é gigante na nossa vida. Davi, ele não desistiu. Davi, ele não desistiu. Ele sabia a quem ele servia. Eu te pergunto, a quem você serve? Você serve aos problemas? Você serve às angústias? Você serve às dúvidas? Você serve a pessoas que lançam palavras contra você? Não, você serve a um Deus que criou os céus e a terra. Você serve a um Deus que a Bíblia vai dizer que há anjos ao redor, dizendo assim: toda a terra está cheia da sua glória. Você é a glória de Deus. Não deixa ninguém dizer o contrário. Não deixa ninguém dizer que você é um derrotado. Não deixa ninguém dizer que você não vai conseguir. Não deixa ninguém chegar e tentar te pisotear por cima. Não. A Bíblia vai dizer que nós não somos vencedores, não. A Bíblia vai dizer que você é mais do que vencedor. A Bíblia não vai dizer que você está sentado numa arquibancada, não. Você está dentro do jogo. Você está jogando e jogando para vencer. Quem está na arquibancada só olha, só vibra ou só torce contra. Mas agora que aquele que está no campo, aquele que está jogando, ele quer vencer. E Deus quer que você vença. Deus não te colocou na arquibancada, não. Deus te colocou no campo do jogo para você ser vencedor. Eita Deus poderoso. Querido Deus, amado e poderoso Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesse instante, nos colocamos na Tua presença e pedimos, Papai, dá força para este homem, dá força para esta mulher. Se algo inesperado aconteceu, se algo que essa pessoa não imaginava que aconteceu, que ela possa ter a certeza, que ela possa ter ânimo, que ela possa ter a ciência, que se ela clamar ao Senhor, o Senhor está com seus ouvidos inclinados para ouvir a sua oração e ajudá-lo. Quem sabe essa pessoa está pensando que está tudo acabado. Quem sabe essa pessoa está pensando, meu Deus, que não tem mais saída. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite, se não tiver saída, o Senhor vai abrir uma saída para você. Se tiver um mural, um muro na tua frente, o Senhor vai derrubar esse muro e você vai passar. Se não tiver estrada, se só tiver mato na frente, o Senhor vai abrir uma estrada linda, maravilhosa, para que você possa passar e para que você possa seguir o teu caminho. Mas creia que se você está aqui nesta noite, se você está nesta cidade ou em qualquer parte que Deus te colocou, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. A Bíblia vai dizer que bendito será no campo, bendito será na cidade. Aonde Deus te colocar, você vai ser bendito. Aonde Deus te colocou, você vai ser abençoado. As decisões que você tomou na presença de Deus, Ele vai testificar. O inimigo vai se levantar para tentar te derrubar. Quem sabe pessoas que você não espera vão tentar vir contra você, vão tentar te derrubar com palavras, vão tentar te desanimar. Quem sabe essa pessoa que foi avisar Davi chegou lá toda apavorada, dizendo: Davi, acabou tudo, Davi. O teu reino já foi por água abaixo, porque um reino bem maior vai vir contra você. Tudo aquilo que Deus te prometeu não vai cumprir, não vai se cumprir, Davi. Davi, se esconde, corre. Quantas vezes, quem sabe, pessoas têm tentado fazer você correr daquilo que Deus te prometeu. Mas Davi ficou firme e falou assim: não, eu não vou correr, eu não vou desistir, eu vou enfrentar, custe o que custar. Deus quer que você enfrente as suas batalhas, mas enfrente com Ele, e Ele vai te dar a vitória. Pode ter certeza disso, querido. Coloca a mão no teu coração e ora assim comigo. Eu gosto dessa oração. Às vezes tem igrejas evangélicas que não oram assim, mas essa oração é uma oração modelo que o nosso Senhor Jesus deixou para nós lá em Marcos, que vai dizer assim: ore comigo,
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é santo, porque Ele é digno. Aleluia. Maravilhoso. Pode sentar, querido. Amém. Que Deus possa ter tocado no teu coração através dessa pregação. Amém. Como nós oramos no começo do culto, tudo que foi dito aqui não vem do coração do homem, mas vem do coração de Deus, dos lábios de Deus, diretamente para o teu coração. Amém? E a palavra vai falar diferentemente em cada um. Aquilo que Deus falou com você não é a mesma coisa que Deus falou com o teu vizinho aí do lado. Aquilo que Deus falou comigo não é a mesma coisa que falou contigo. A palavra de Deus é tremenda, porque ela se renova, ela se adapta em cada um, conforme a nossa necessidade. Né, Daniel? Amém. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Grandes coisas são por vir.